graça e paz. Que bom que o Senhor nos traz aqui mais uma vez, depois de um domingo, que é onde nós estivemos com a família, graças a Deus por isso, por esse privilégio. Nós estamos aqui mais uma vez para poder falar da poderosa palavra de Deus. E hoje nós estaremos falando a respeito do que é que nos separa de Deus. O que é que nos separa de ter aquilo que está nas mãos de Deus pronto para ser entregue para nós. E a palavra que nós estaremos lendo hoje é em Lucas 16, a partir do 19, alguns versículos. Não vamos pegar todos os versículos, mas alguns, para poder a gente saber um pouquinho, entender um pouquinho o que é que nos separa de Deus, o que é que nos afasta dele, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos vivos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Obrigada porque nós sabemos que nós temos o teu auxílio e as tuas misericórdias, Senhor. Muito obrigada. Obrigada também pela graça, que é um favor que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá de graça, Pai. Nos ajude, Senhor, a estar sempre fazendo a tua vontade, Pai, para que nós não venhamos nos afastar de ti. Senhor, colocamos nesta manhã, Senhor, diante de ti, essas pessoas que vão sair ou estão saindo para os seus trabalhos, Pai, que as tuas bênçãos, a tua misericórdia, a tua proteção, Senhor, esteja sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Intercedemos também neste momento, Senhor, por aqueles que estão sem trabalhar, sem ter um trabalho, Senhor. Usa da tua misericórdia, como assim sempre tu faz, Senhor, para que essa pessoa retorne para sua casa com uma recolocação no mercado de trabalho ou com o alimento, Pai, para dar aos seus filhos. Misericórdia, Pai. Misericórdia dos pais de família e das mães de famílias que estão desempregados nesse momento, Pai. Usa da tua misericórdia, clamamos a ti, intercedemos por essas pessoas nesse momento, Senhor. Paizinho querido também, Pai, queremos colocar diante de ti aqueles que estão nas calçadas, nas ruas, Senhor, que acordam de manhã sem ter uma perspectiva do que é que vão se alimentar, Senhor. Coloca diante de nós, Senhor, pessoas assim, Pai, para que nós possamos estar fazendo, Senhor, aquilo que nos apraz como um irmão, Senhor, de dar um copo de café, um pão. Deus, misericórdia, Senhor, clamamos a Ti, Pai. Ainda diante de Ti colocamos os asilos, os orfanatos, Pai. Aquelas pessoas que estão rejeitadas, aquelas casas de apoio que aceitam aqueles que as famílias rejeitam, Senhor. Misericórdia, clamamos a Ti, Senhor. Precisamos ser parecidos contigo, Pai. Precisamos ser parecidos contigo na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, clamamos a Ti por todas essas coisas, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa. Como eu falei, hoje nós estaremos falando do que é que nos afasta de Deus. Muitas das vezes a gente se preocupa em... É muito nos ensinado nos dias de hoje. Como pedir uma bênção, como fazer para adquirir uma bênção, né? Aí nos ensinam 7 dias para ter uma bênção, 21 dias, 40 dias, outros se vestem de sacos, outros sobem monte, e é um monte de coisa aí que ensinam que é para poder ter uma bênção. Mas como filho dele que nós somos, logo se o filho agrada ao pai, ele não precisa estar fazendo coisas para ter coisas do pai. Um filho que agrada ao pai, o pai tem prazer, né? Tem prazer em ajudar, tem prazer de dar até além daquilo que nós precisamos. A palavra de Deus diz que se os pais terrenos, nós que somos maus, nós que somos terrenos e maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina ele, né? Então vamos saber aqui um pouquinho o que é que nos afasta dele. E se nos afastamos dele, também fica difícil ter aquilo que ele tem para nós.
Lucas 16, a partir do 19, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele que era rico. Ele vivia mendigando na porta daquele que era rico. E Lázaro desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas de Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, o rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai. Agora ele é pai, agora Abraão era pai. Tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado e tu atormentado. E aqui mais para frente, eu não vou ler todo para não me alongar, o rico, ele pega e pede para Abraão para que mande alguém para ir avisar aos seus irmãos, aos seus familiares, para poder fazer o bem, para não passar por aquilo que ele estava passando. E aí Abraão chega e fala para ele: lá na terra tem Moisés, tem os profetas, eles vão ouvir. E aí o rico vai e diz para Abraão: mas se algum dos mortos, isso está no versículo 30, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Porém, Abraão lhe disse: se não ouve as palavras de Moisés e as palavras dos profetas, muito menos acreditariam ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Aqui a gente vê uma pessoa que teve o seu tempo, foi dado um tempo para ele, Deus deu um tempo para ele fazer o que é certo, para ele fazer o bem, e no entanto ele não fez. Quem sabe no dia de hoje, eu e você estejamos ouvindo muitas palavras como essas de que Abraão está falando aqui. Palavras da época de Moisés, palavras dos profetas que hoje estão aí em cima da terra, palavras de pessoas como eu, simples, uma pessoa simples, igual a você, que venho aqui para poder te dizer o que é que nos afasta de Deus e de repente não é dado crédito. De repente a pessoa passa por um vídeo como esse e diz assim: o que é que essa daí está falando? Ninguém sabe nem de onde foi que ela veio. E não sabendo que o que está se falando aqui é tão somente a palavra de Deus e que não é dada crédito. Assim como este rico desta parábola aqui, ele também não dava crédito ao que ele ouvia, porque na maioria das vezes nós já temos a nossa mentalidade formada, a nossa opinião formada de que a gente sabe o que é certo e o que é bom. E muitas vezes a gente até sabe o que é certo e o que é bom, mas dentro dos nossos próprios achismos, para nós mesmos. E no mundo até que a gente vive hoje, o certo é ter o que eu quero, fazer o que eu quero, as pessoas têm que me servir naquilo que eu quero, então é eu. E esse eu tão aflorado nos afasta de Deus. Esse não olhar com piedade para o próximo nos afasta de Deus. Nos afasta de ter aquilo que está nas mãos de Deus para vir para nós. Então, de nada adianta eu subir um monte para ter uma bênção, se o que eu estou fazendo
me afasta de Deus. De nada adianta eu fazer um jejum de não sei quantos dias para ter o que está na mão de Deus, se eu estou desejando mal ao próximo, ou não estou me importando, ou de repente nem desejo mal ao próximo, mas também não ajudo o próximo, não me importo com o próximo. Aleluia! Então isso aí nos afasta de Deus. A ira também nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E o que é o pecado? É tudo aquilo que é contrário ao que está na palavra de Deus para nós fazermos. E tem alguns outros vídeos aqui abaixo que eu menciono assim, que tem coisas que o próprio Deus já disse para mim que não é para eu estar fazendo. E é pecado? Não, não é pecado. Mas também são coisas que se eu fizer, vai me afastar dele, porque ele não quer que eu faça. Para outro pode não ser, para outra pessoa pode não ser pecado, pode não ser, Deus pode não requerer isso deles, mas de mim ele me pede que faça. Então nós devemos andar pelas medidas de Deus, não desagradando a ele, mas agradando ao Pai. E todo filho que agrada ao Pai, o Pai tem um imenso prazer em estar fazendo além daquilo que ele precisa. Ele já nos dá além do que nós precisamos. Imagina se nós estivermos agradando a ele. E qual é a maneira de agradar a Deus? Eu lembro lá dos evangelhos, daqui mesmo, né? Dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, aonde Jesus Cristo, ele fala assim, olha, tive fome e não me deste de comer. Ele dizendo para os discípulos, tive sede e não me deste de beber, tive preso e não foste me visitar. E aí ele começa a falar, né? E aí os discípulos dizem, mas nós nunca tivemos nessa situação. Quando foi que a gente te viu assim? E ali Jesus pega e fala para eles, responde para eles, todas as vezes que vocês verem um dos meus pequenininhos, quem são esses pequenininhos? Somos nós, são aqueles que necessitam de nós. Todas as vezes que vocês verem os meus pequenininhos precisando de algo assim e não fazer, quer dizer, não ter compaixão, não estender a mão, não compartilhar aquilo que Ele mesmo, Deus, já nos deu, nós estaremos deixando de fazer para Ele. Então, essas coisas nos afastam de Deus, desagrada a Ele, entristece o coração dele. Quantas pessoas que vivem ao pé da letra, muitas vezes se intrigando por coisas tão tolas, se desentendendo por coisas tão tolas, e aí ao invés de amar, faz odiar, ao invés de abraçar, faz se afastar. E essas coisas desagrada a Deus, desagrada ao Pai, desagrada àquele que nos criou. Ele nos criou para o seu amor. Então não é só para o amor de Deus. Quando a gente tem de fato o amor de Deus, a gente sabe compartilhar com o próximo para não desagradar, não nos afastarmos da perfeita e boa vontade de Deus. Aí eu lembro da passagem de Gálatas 5, eu gosto muito de estar lembrando e falando dessa passagem, que ele fala que o que é que nos afasta de Deus, né? E no capítulo 5 de Gálatas fala em tantas das coisas que nos afasta de Deus. A idolatria, de repente você pode dizer, não, mas eu não me prostro diante de nenhum santo. Tem gente que não está se prostrando diante de uma estátua, mas está se prostrando diante de um pastor, diante de um rabino, diante de um padre. Está fazendo de Deus, ao invés de estar colocando Deus como centro, está colocando essas autoridades eclesiásticas como o centro das coisas. Isso é idolatria. Outros é um filho, outros é o marido, outros é a mulher, outros é um amigo. Isso também é idolatria. Tem gente que tem idolatria com dinheiro, não sabe viver sem o dinheiro e por aí vai. Isso é idolatria. Inimizade.
como eu já falei agora há pouco, né? Acaba criando uma indisposição por bobagem. E por bobagem. Aí tem um leque aqui em Gálatas 5, falando das coisas que nos afasta de Deus. E eu, querido, sou uma pessoa que muito já andei afastada de Deus, mesmo tendo sido formada num ventre, caminhando para o templo físico de Deus, porque como eu sempre falo, eu estou falando aqui nos vídeos que tem aqui abaixo, não é ir a uma igreja, ir a um templo físico que nos faz nos aproximar de Deus. Tem muita gente que está caminhando para dentro dos templos, mas estão fora do centro da boa vontade e perfeita vontade de Deus. Então, como eu já falei, aqui em Gálatas, se você quiser ver mais um leque de coisas, muito mais coisas do que isso que eu falei, a respeito do que é que nos afasta de Deus, do que é que entristece a Ele. Aqui tem várias: idolatrias, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio. Nunca matei, eu nunca matei. Mas a palavra de Deus diz que se a gente falar mal de um irmão, é como se a gente já estivesse matando esse irmão. Então tem várias coisas: bebedeira, glutonaria, que é o comer demais. Tem algumas palavras que talvez você vá olhar e você não vai conseguir identificar qual é o significado daquilo. Vai lá no Google, eu faço sempre isso. Vai lá no Google, pega essa palavra, coloca lá e ele vai te dar o significado do que é aquilo. Então é muito bom a gente agradar a Deus, e para a gente agradar a Deus a gente precisa saber o que é que desagrada a Deus, tá bom? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar vindo aqui falar. Eu profetizo em o nome de Jesus uma semana de bênção, uma semana debaixo da direção de Deus, e para a gente andar debaixo da direção de Deus e andar desfrutando das bênçãos de Deus, a gente deve não estar fazendo aquilo que desagrada a Ele, tá bom? O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se assim Ele nos permitir. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma semana prontinha aí, ó, que Ele já nos entregou para poder a gente viver e desfrutar. Até a próxima, se assim Ele nos permitir.